Há momentos em que tudo parece estar fora de lugar. Você olha em volta e sente como se o mundo estivesse desmoronando lentamente, e a única coisa que resta é você, sozinho, em silêncio, tentando encontrar alguma razão para continuar. É nessa hora que uma pergunta se torna inevitável. O que exatamente ainda te sustenta? Não são as promessas do futuro, não são os sonhos adiados, e muito menos o passado que já não volta mais. O que te mantém de pé é a estrutura invisível dentro de você. Aquela que muitos ignoram, mas que os antigos estoicos consideravam a base da verdadeira felicidade, a virtude. Hoje começamos uma jornada que não se limita à filosofia. É um caminho de retorno ao essencial, aquilo que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca buscaram em meio ao caos da existência. Porque eles sabiam, assim como você está prestes a descobrir, que o mundo pode desmoronar lá fora, mas se sua fortaleza estiver construída por dentro, você permanece firme. Nesta jornada, vamos percorrer os pilares do estoicismo e entender como eles não apenas resistiram ao tempo, mas também se tornaram ainda mais relevantes no nosso mundo moderno, barulhento, caótico, impaciente. Um mundo onde encontrar propósito se tornou um desafio diário. Você vai descobrir que não há segredo místico, fórmula mágica ou solução milagrosa. Existe apenas você e suas escolhas. Começamos pelo princípio, o ponto de partida para qualquer transformação. Aceitar o que é, não como resignação, mas como força. Os estoicos não pregavam a passividade, mas a ação consciente. Eles não pediam que você se rendesse ao destino, mas que o abraçasse, com coragem, com sabedoria, com amor. Esse amor tem um nome: amor fati, amar o destino. Não apenas tolerá-lo, não apenas aceitá-lo com relutância, mas amá-lo com entusiasmo, mesmo quando ele carrega consigo dor, perda, fracasso. Mesmo quando ele parece injusto. É fácil dizer que se ama o destino quando tudo vai bem. Difícil é encontrar beleza no sofrimento. Difícil é agradecer pela morte de alguém, pela perda de um trabalho, por uma doença. Mas é exatamente aí que mora a essência do estoicismo. Enxergar na adversidade uma dádiva disfarçada, uma chance de fortalecimento, um portal para a virtude. Marco Aurélio dizia: ame o destino, seja qual for a forma que ele tome. E Sêneca complementava: o destino conduz quem o aceita e arrasta quem se recusa a reconhecê-lo. Você pode lutar contra o que acontece, ou pode transformar o que acontece em parte da sua jornada de crescimento. E isso só depende de você, não do que aconteceu, não de quem te machucou, não da sorte ou do azar, apenas de você. A verdadeira liberdade, ensinava Epicteto, está em compreender a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está. Entre aquilo que podemos mudar, como nossos pensamentos, decisões e atitudes, e aquilo que simplesmente acontece sem pedir licença. Tudo o que está fora de nós pode ser tirado. Tudo. O dinheiro, as relações, a saúde, o status. Mas há algo que ninguém pode nos tomar: a vontade. A vontade é nossa última trincheira, e ela é suficiente. Por isso, a proposta estoica não é se isolar do mundo, é estar no mundo, mas não ser do mundo. É agir com sabedoria, mesmo em meio ao caos. É praticar a justiça, mesmo quando ninguém está olhando. É cultivar a temperança quando tudo te convida ao excesso. É ter coragem, especialmente quando o medo parece a única saída. Essa é a base, o alicerce. Nos próximos capítulos, vamos explorar como aplicar tudo isso na prática, desde a construção de uma rotina que fortaleça sua mente até a superação da procrastinação, dos maus hábitos e da dependência emocional. Vamos entender o poder da solidão, a importância do autoconhecimento e o papel das emoções em uma vida virtuosa. Mas tudo começa aqui, agora, com uma escolha. Você pode continuar culpando o destino, ou pode decidir amá-lo, porque ele é seu, é o que você tem,
E se tiver coragem suficiente para encará-lo de frente, ele pode ser o maior presente que já recebeu. Você já reparou que os dias passam como se fossem gotas de chuva escorrendo pelo vidro? Sempre iguais, sempre apressados, sempre sumindo antes mesmo que possamos segurá-los. Acordar, correr, produzir, dormir e repetir. Mas, e se o problema não estiver na rotina em si, e sim no modo como você a habita? Hoje, quero te fazer uma pergunta que parece simples, mas carrega um abismo. Sua rotina é seu templo ou sua prisão? Ela te fortalece ou te destrói aos poucos? Os estoicos entendiam o tempo como o bem mais precioso da existência. Para eles, a rotina não era uma maldição, mas uma oportunidade diária de reafirmar a virtude, de refinar o caráter, de se tornar melhor do que se foi ontem. Marco Aurélio, talvez o homem mais poderoso do mundo em sua época, começava seus dias com uma simples, mas poderosa prática. Escrevia. Ele registrava seus pensamentos, refletia sobre a própria conduta, preparava a mente para o caos que enfrentaria. Ele não esperava que o dia fosse fácil. Ele se preparava para o embate, interno e externo, como um guerreiro que afia sua espada antes da batalha. Você também pode fazer isso. Acorde com intenção. Levante não apenas porque precisa, mas porque escolheu viver esse dia com propósito. Os estoicos sugerem que, logo ao despertar, você contemple as 4 virtudes cardinais: sabedoria, coragem, justiça e temperança, que elas se tornem o alicerce invisível sobre o qual seu dia será construído. Antes mesmo de sair da cama, imagine o que poderá dar errado. Antecipe contratempos. Visualize obstáculos, mas não com pessimismo, com preparação. Isso se chama premeditação dos males, uma prática estoica que nos treina para não sermos surpreendidos pela vida, mas acolhê-la, mesmo quando ela nos desafia. Depois, escreva, mesmo que por 5 minutos, sobre o que espera do dia, sobre quem você quer ser diante dos imprevistos, sobre como pode agir com mais coragem, mais presença, mais compaixão. Seu diário será seu espelho e seu escudo. E quando o dia começar de verdade, leve essa consciência com você. Trabalhe com atenção. Encontre foco em meio ao barulho. Lembre-se, fazer bem o que está diante de você é um ato de virtude. Não importa se é uma tarefa grandiosa ou um dever pequeno. Marco Aurélio dizia: a verdadeira grandeza está em fazer o que precisa ser feito com excelência. Seja justo com os outros, mas seja justo principalmente com você. Não se exija perfeição, exija constância. Recomece quantas vezes forem necessárias. A temperança, afinal, também vive na gentileza que você aprende a cultivar consigo mesmo. E quando a noite chegar, resista ao impulso de apenas desabar. Reflita. Pergunte-se: onde eu acertei hoje? Onde falhei? Onde posso melhorar? Não como um juiz severo, mas como um jardineiro atento. O estoico observa o próprio comportamento com clareza, mas sem se autoflagelar. Ele reconhece os espinhos, mas também valoriza as flores. Finalize o dia com gratidão. E não falo da gratidão superficial, mas da gratidão verdadeira, aquela que reconhece até os dias difíceis como mestres. A vida não está aqui para nos servir, está aqui para nos moldar. Respire fundo, silencie os pensamentos, libere o corpo das tensões e durma como um guerreiro que descansará para uma nova batalha. Porque é isso que você é, um guerreiro silencioso. E sua rotina? Ela não é mais sua prisão. Ela é seu campo de treinamento, seu templo, seu espaço sagrado onde a mente se fortalece, o coração se alinha e o espírito encontra paz. A vida é curta demais para ser vivida no automático. Nos próximos capítulos, vamos olhar de frente os inimigos invisíveis que sabotam essa rotina virtuosa. Procrastinação, vícios modernos, mentiras silenciosas que contamos a nós mesmos. E você vai entender por que abandonar esses hábitos é
Muitas vezes, o maior ato de amor próprio que podemos praticar. Mas por hoje, lembre-se, cada manhã é uma chance de renascer, e sua rotina pode ser seu renascimento diário. Você já sentiu aquele peso estranho, como se estivesse sempre em dívida com algo que ainda não fez? Um incômodo silencioso, um ruído no fundo da mente que sussurra: você está atrasado de novo? Isso não é apenas desorganização, não é preguiça, é algo mais profundo, é procrastinação. O veneno invisível que paralisa sonhos, corrói o ânimo e nos arrasta para um ciclo de culpa, estagnação e autopunição. A procrastinação é traiçoeira porque veste máscaras. Ela se disfarça de descanso, de distração, até mesmo de perfeccionismo. Vou esperar o momento certo, você diz, mas esse momento nunca chega, e a vida vai escorrendo pelos dedos. Os estoicos sabiam disso. Eles não tinham redes sociais, notificações ou prazos digitais, mas enfrentavam o mesmo inimigo, o tempo desperdiçado. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Ele falava diretamente com aqueles que vivem adiando, postergando, esperando, como se o futuro fosse garantido. Marco Aurélio, por sua vez, era implacável com a própria mente. Ao acordar, ele se perguntava: será que nasci para me enterrar sob as cobertas ou para agir como um ser humano? Essa pergunta é uma bofetada de realidade, porque a verdade é que não fomos feitos para viver encostados em desculpas. Fomos feitos para agir, para construir, para realizar. Mas como vencer a procrastinação quando o corpo está cansado e a mente busca qualquer desculpa para não fazer o que precisa ser feito? A resposta não está em motivação. Está em estrutura, em hábitos, em estratégia. Comece pelo primeiro passo. Parece simples, mas é justamente aí que está o segredo. O maior obstáculo é começar. Uma vez que você dá o primeiro passo, seja ele abrir o caderno, ligar o computador, sair da cama, você muda sua posição no tabuleiro da mente. Você sai do lugar da inércia e entra no espaço da ação. Os estoicos tinham uma mentalidade que hoje chamaríamos de ação imediata. Eles não esperavam estar com vontade. Eles não esperavam o humor melhorar. Eles apenas faziam o que precisava ser feito, porque sabiam que a virtude não se revela nos momentos fáceis, mas naquilo que escolhemos fazer, apesar do desconforto. Divida as tarefas. Sêneca nos lembra que nenhum fardo é pesado quando dividido. A procrastinação cresce quando olhamos para uma tarefa inteira, mas ela encolhe quando a quebramos em pedaços menores. 15 minutos de foco, um parágrafo escrito, uma pequena decisão tomada, um passo de cada vez. Não se trata de pressa, se trata de constância. Elimine o que te distrai. Os estoicos nos ensinavam a focar apenas no que está sob nosso controle. Mas como podemos fazer isso se nossa atenção é sequestrada a cada segundo? Quando estiver prestes a trabalhar, retire o que rouba sua presença. Seu celular não precisa estar ao alcance. O mundo pode esperar. O mais importante agora é você cumprir sua missão. Crie um ritual. O estoicismo é uma filosofia prática, e isso significa criar rituais que sustentem sua disciplina. Um lugar limpo para trabalhar, uma rotina que começa sempre do mesmo jeito, uma música que sinaliza foco, um cronômetro, um caderno, um chá quente, o que for. Transforme o ato de agir em um ritual sagrado. Seu templo interno agradece e, acima de tudo, reflita diariamente. À noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: hoje fui guiado pela vontade ou pelas desculpas? Não para se punir, mas para se ajustar. A vigilância constante é o que afasta a estagnação e aproxima a virtude. Procrastinar é um ato de fuga. Fugimos de nós mesmos, do que sabemos que precisamos enfrentar. Mas cada vez que escolhemos agir, mesmo com medo, mesmo sem vontade, estamos dizendo à vida:
eu estou presente. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nos hábitos que silenciosamente sabotam sua paz, mesmo quando você pensa estar no controle. Mentiras que contamos para nós mesmos, comparações que nos destroem, vícios emocionais que se disfarçam de conforto. Mas agora, faça uma promessa silenciosa a si mesmo. O tempo de adiar acabou. A ação, mesmo pequena, é seu novo ponto de partida. A maioria das pessoas acredita que o mal se apresenta em formas grandiosas, uma tragédia, um desastre, uma perda repentina. Mas o mal verdadeiro é mais sutil. Ele se esconde nos detalhes, nos pequenos hábitos diários, nos comportamentos aparentemente inofensivos. E é por isso que ele é tão perigoso. O que você faz todos os dias, não de vez em quando, não quando o mundo te vê, mas quando está sozinho, longe dos olhos, está te moldando, está te levando a algum lugar. E a pergunta é: para onde? Os estoicos nos alertavam que a vida não é feita de grandes momentos, mas de escolhas diárias, repetidas, silenciosas, e que o caminho da virtude é construído tijolo por tijolo, mas o da decadência também. Hoje vamos olhar de frente para 6 hábitos destrutivos que silenciosamente afastam você da paz, da clareza e da verdadeira felicidade. E vamos fazer isso com coragem, porque só quem tem coragem de encarar seus próprios vícios pode começar a se libertar deles. Primeiro, adiar compromissos. Já falamos sobre a procrastinação, mas há algo ainda mais profundo, o autoabandono que existe por trás do hábito de adiar. Cada vez que você adia uma tarefa, um compromisso, um passo, está enviando uma mensagem silenciosa para si mesmo. Minha palavra não vale. E aos poucos, isso vai corroendo sua confiança interior. Os estoicos valorizavam a integridade como um pilar da virtude. Cumprir com aquilo que você prometeu a si mesmo não é apenas eficiência, é respeito próprio. E o primeiro passo para recuperar esse respeito é simples. Pare de prometer sob forte emoção. Prometer com o coração acelerado é fácil. Difícil é sustentar no silêncio dos dias comuns. Mentir. Mentir, mesmo nas pequenas coisas, é um veneno para a alma. Não apenas porque engana os outros, mas porque destrói sua relação com a verdade. Epicteto dizia: a virtude começa onde termina a ilusão. E a mentira, por menor que seja, é uma forma de ilusão que enfraquece a clareza da mente. Quem mente muito, logo já não sabe mais quem é. Perde-se no labirinto que construiu para se esconder. A honestidade estoica é radical. Não apenas com os outros, mas com você mesmo. Diga a si mesmo o que é real, mesmo que doa, porque a verdade liberta, sempre. 3. Acreditar em tudo o que ouve. Num mundo onde a informação é instantânea, o pensamento crítico virou um superpoder. Os estoicos insistiam: desenvolva sua própria razão. Confie no seu julgamento. Verifique antes de reagir. Reflita antes de compartilhar. Porque quem acredita em tudo, logo não acredita em nada. E quem não pensa, é pensado pelo mundo. 4. Comunicação pobre. A maneira como você se comunica define a qualidade da sua vida. Um estoico compreendia que as palavras são ferramentas da virtude, ou armas do caos. Hoje muitos falam, mas poucos se comunicam. Interrompem, ignoram, impõem. Os estoicos valorizavam a escuta atenta, o silêncio sábio, a fala ponderada. Eles sabiam que a paz começa dentro, mas se expressa fora, no modo como tratamos os outros. Treine sua linguagem, enriqueça seu vocabulário, leia, escreva, escute. A qualidade dos seus relacionamentos será a qualidade do seu mundo interior refletido. 5. Comparação constante. Poucas coisas matam a alegria como a comparação. Fulano tem mais. Ciclano chegou antes. Beltrano é melhor. E você? Onde fica nisso tudo? Comparar-se aos outros é uma forma de autoabandono. Você começa a viver uma vida
que não é sua. Começa a medir seu valor por métricas externas. Começa a perder o eixo. Os estoicos ensinavam: olhe para dentro, compita consigo mesmo, seja melhor do que ontem. Essa é a única comparação digna da virtude. O resto é ruído. 6. Culpar os outros. Nada nos tira mais poder do que apontar dedos. Cada vez que você culpa alguém por sua infelicidade, está abrindo mão da própria responsabilidade. Os estoicos foram claros: não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossas respostas. E isso é tudo o que precisamos. Culpar os outros é infantil. Assumir o próprio caminho é libertador. Assumir responsabilidade não é peso, é força, é maturidade, é o nascimento da liberdade interior. Você se reconheceu em algum desses hábitos? Isso é bom, muito bom, porque enxergar é o primeiro passo para transformar. Não se trata de julgar ou se punir, se trata de ajustar o rumo, de colocar luz onde antes havia sombra, de retomar o controle sobre a única coisa que sempre foi sua, suas escolhas. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um tema que os estoicos consideravam essencial para qualquer transformação: a solidão. Mas não aquela que fere, e sim a que cura, aquela que revela quem você é quando o mundo todo silencia. Prepare-se para o encontro mais importante da sua vida, o encontro com você mesmo. Quando tudo ao seu redor finalmente se cala, quando as notificações param, quando as vozes somem, quando a correria desacelera, resta apenas uma presença, a sua. E então vem a pergunta que quase ninguém quer responder: você consegue ficar a sós consigo mesmo? A maioria foge da solidão como se ela fosse uma sentença, um vazio a ser preenchido o mais rápido possível. Mas os estoicos viam isso de outro modo. Para eles, a solidão não era um castigo, era um espelho que reflete, com precisão incômoda, quem você realmente é, sem distrações, sem máscaras, sem performance. A solidão estoica não é isolamento, é encontro. Epicteto dizia: quem não sabe estar sozinho nunca se encontrou de verdade. É na ausência do mundo que ouvimos nossa voz interior. E acredite, essa voz tem muito a dizer, se você tiver coragem de escutá-la. Na solidão, os estoicos buscavam autossuficiência. Eles entendiam que depender do externo para estar em paz era construir a vida sobre areia. Felicidade verdadeira só floresce quando ela não precisa ser validada por ninguém, quando não depende do olhar do outro, quando é sua, íntima, inabalável. Na solidão, você descobre a raiz da sua força. É ali que você percebe se sua alegria vem de dentro ou se é emprestada, se sua motivação é autêntica ou apenas reação ao que esperam de você. É na solidão que os filtros caem e a essência emerge. Os estoicos valorizavam esse espaço interior como um templo sagrado, um lugar onde se lapida a virtude, onde se treina o autocontrole, onde se forja a clareza. Você aprende a observar suas emoções, sem se identificar com elas. Tristeza, medo, raiva, todos esses sentimentos são legítimos, mas não precisam te dominar. Quando está sozinho, você pode vê-los como nuvens no céu. Passam, mudam, desaparecem. Você não é suas emoções, você é aquele que as observa. Você treina a mente. Enquanto muitos preparam o corpo, o estoico prepara o espírito, através da contemplação, da escrita, da visualização. Imagine cenários difíceis, antecipe perdas, medite sobre a morte, não para se tornar sombrio, mas para se tornar inabalável. A morte deixa de ser uma ameaça quando você entende que ela faz parte da ordem natural. Você aprende a viver com menos. Em um mundo obcecado por acúmulo, a solidão te ensina a arte da simplicidade. Você percebe que não precisa de muito para ser completo, que a paz não está no que se compra, mas no que se solta. Você começa a ver riqueza no essencial. Você cultiva gratidão, apreciar o silêncio, o vento, um pensamento profundo, uma lembrança que ressurge.
A solidão te dá olhos para o que antes era invisível. E a gratidão brota, não como obrigação, mas como estado de presença. Você promove o diálogo interno, não aquele diálogo destrutivo e crítico, mas um diálogo honesto, sábio, acolhedor. Você passa a ser seu próprio conselheiro, seu próprio mestre, seu próprio amigo. E quando esse vínculo com você mesmo é sólido, ninguém mais pode te abalar. A solidão para os estoicos era a escola da virtude. Era o campo de treinamento onde se construía a verdadeira fortaleza interior. Sêneca dizia: a alma deve se recolher em si mesma de tempos em tempos. É ali que ela se renova. Nos tempos modernos, essa lição é ainda mais urgente, porque vivemos cercados de distrações, de ruído, de pressão. Estamos sempre conectados e quase nunca presentes. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja companhia, seja profundidade. Talvez você esteja tentando preencher o vazio com barulho, quando, na verdade, o que precisa é escutá-lo. Nos próximos capítulos, falaremos sobre como a solidão nos prepara para viver melhor com os outros, como ela afina nossa tomada de decisões, e como cultivar virtudes como coragem, temperança e sabedoria começa exatamente aí, no silêncio de estar só. Mas por agora, uma pergunta. Você tem coragem de ficar em silêncio consigo mesmo por alguns minutos hoje? Se sim, é aí que começa a sua transformação. Você já se sentiu afogado por possibilidades, paralisado por decisões, confuso diante de caminhos que parecem igualmente incertos? Se sim, você não está só. O mundo moderno exige que decidamos o tempo todo, desde as pequenas escolhas diárias até os grandes dilemas que moldam nossa vida. E quanto mais opções temos, mais nos perdemos, mais nossa mente se enche de ruído, mais difícil se torna ouvir o que é verdadeiro dentro de nós. Os estoicos sabiam disso e, por isso, elevavam a razão à posição de guia. Eles não ignoravam as emoções. Eles apenas se recusavam a ser escravizados por elas. Em tempos de confusão, a razão é seu farol. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: se está em sua alma, então pertence a você. Se pertence a você, então está em seu poder. Use a razão. Isso é mais do que filosofia. É um lembrete direto. Você tem o poder de pensar com clareza. Mas esse poder exige treino. A clareza não surge no meio do caos. Ela é cultivada no silêncio e protegida pela disciplina, como uma chama que precisa ser resguardada do vento. Os estoicos praticavam a dissociação emocional, não no sentido de rejeitar sentimentos, mas de observá-los com distância, de questioná-los. Essa emoção é justa? Ela está baseada em fatos? Ela é útil agora? Essas perguntas simples evitavam que decisões fossem tomadas no calor do impulso. Eles compreendiam que uma mente agitada é uma mente cega e que as escolhas mais importantes da vida exigem uma mente serena. Por isso, cultivavam hábitos que favoreciam a clareza, a reflexão diária, ao acordar e antes de dormir, a visualização negativa, imaginar os piores cenários para se preparar emocionalmente, o diálogo interno constante, como um juiz interno que observa, pondera, questiona e então decide. Tomar decisões não é escolher o mais fácil, é escolher o que está mais alinhado com a virtude, sabedoria, coragem, justiça, temperança. Essas eram as 4 virtudes cardinais do estoicismo, e cada decisão era um campo onde elas podiam ou não florescer. Uma escolha feita com pressa, sem discernimento, poderia nos afastar delas. Uma escolha feita com clareza nos aproximava de nossa essência. Mas como encontrar essa clareza no meio da tempestade? A resposta está na prática da atenção interior. Observe o que sente. Nomeie suas emoções. Questione seus impulsos. E então, só então, haja. A ação, quando nasce da observação consciente, carrega em si o selo da sabedoria. Pare de reagir, comece a escolher. Quando você não pensa, é pensado.
Quando não decide com clareza, é levado pela mídia, pela pressão social, pelo medo, pela vaidade, pela carência. A mente não treinada é um barco à deriva, mas a mente estoica é uma bússola, e essa bússola aponta sempre para a virtude. Nos momentos difíceis, pergunte-se: essa decisão me torna mais justo, mais corajoso, mais temperado, mais sábio? Se a resposta for sim, siga, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que vá contra o desejo do momento, porque o desejo é passageiro, mas a virtude é eterna. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essa clareza se reflete na forma como lidamos com a adversidade, como cultivamos gratidão nas pequenas coisas e como podemos aplicar esses princípios na prática cotidiana, inclusive ao nos relacionarmos com os outros. Mas por agora, respire fundo, traga sua atenção de volta para dentro e lembre-se, em um mundo que grita, só os lúcidos são capazes de decidir com sabedoria. Você já desejou que as coisas fossem diferentes? Que a vida tivesse sido mais leve com você? Que certas perdas, certos fracassos, certas dores nunca tivessem acontecido? Todos nós já desejamos isso, porque a dor machuca, porque a adversidade rasga e porque, num primeiro instante, tudo dentro de nós grita para fugir dela. Mas, e se a dor for uma forja? E se o que você está tentando evitar é, na verdade, o que vai te transformar? Os estoicos não romantizavam o sofrimento. Eles não o buscavam por masoquismo, mas eles sabiam de algo que muitos de nós esquecemos. O caráter é esculpido na rocha da dificuldade. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Essa frase, simples, mas brutalmente verdadeira, resume a essência da adversidade sob o olhar estoico. Não é o obstáculo que importa, é o que você faz com ele. A vida vai te testar, vai te pressionar, vai te empurrar ao limite. E isso não é uma maldição, é um convite para descobrir do que você é feito, para revelar sua coragem, para refinar sua sabedoria, para cultivar a paciência, para praticar a resiliência e, principalmente, para alinhar sua alma com a virtude mesmo quando tudo em volta parece desabar. A adversidade é a academia da alma. Imagine um guerreiro que nunca foi para a guerra. Imagine um atleta que nunca suou. Imagine uma mente que nunca foi contrariada. Como ela se fortaleceria? Sêneca afirmava: nada é mais infeliz do que o homem que nunca foi tocado pela adversidade. Ele não teve a chance de ser testado. Você consegue ver o paradoxo aqui? O que parece azar é, na verdade, o campo de prova da sua grandeza. Os estoicos praticavam a premeditação dos males, visualizavam as perdas, as tragédias, as dores, não para viver com medo, mas para se preparar internamente, para que, quando o sofrimento batesse à porta, ele não encontrasse um espírito desprevenido, mas sim alguém pronto para dançar com o inevitável. Eles também cultivavam o que chamavam de aceitação ativa. Não é resignação, não é passividade. É a arte de dizer: não posso controlar o que aconteceu, mas posso controlar o que faço com isso. A dor, nesse sentido, não é o fim. É o início de um novo capítulo. A adversidade pode te ensinar mais em um dia do que a tranquilidade ensina em um ano. Ela arranca de você as falsas certezas, quebra suas ilusões e revela onde está a verdade e onde estava a mentira, mas só se você permitir. Você pode escolher ver a dor como injustiça, ou como instrutora, como punição, ou como lapidação, como maldição, ou como chamado. A escolha sempre será sua, e é justamente aí que a liberdade estoica brilha com mais força, na escolha da resposta diante do inevitável. Nos próximos capítulos, veremos como essa mentalidade se desdobra em gratidão, presença, moderação e sabedoria no cotidiano. Como você pode transformar o ordinário em extraordinário
apenas por mudar o modo como o observa e o vive. Mas, por agora, uma provocação. O que em sua vida te feriu? E talvez, só talvez, tenha sido o que mais te ensinou. O estoico não foge da dor. Ele a convida para o centro da mesa, olha nos olhos dela e pergunta: o que você veio me mostrar? Você já percebeu como estamos sempre à espera de algo grandioso? O novo trabalho, o grande amor, a virada da vida, o sucesso que vai, finalmente, nos fazer sentir completos. Mas o que acontece, invariavelmente, quando tudo isso chega? A mente se acostuma, o coração esfria, e voltamos à busca, como se estivéssemos presos num ciclo interminável de insatisfação. A verdade é cruel e simples, não sabemos mais apreciar o que já temos. Os estoicos viam isso como um dos maiores desvios da alma humana, o desejo constante de mais, que nos afasta do que está diante dos nossos olhos, e mais ainda, do que está dentro do nosso coração. Para eles, a gratidão não era um sentimento aleatório, que aparece em dias bons. Era uma prática diária, uma escolha deliberada, um exercício de lucidez. Marco Aurélio, imperador de Roma, com todo o poder e glória ao seu redor, escrevia em seu diário sobre a gratidão por ter acordado, por poder ver o céu, por poder respirar e pensar. Isso não é ingenuidade, isso é clareza, é sabedoria, é domínio da mente. A alma que agradece é a alma que não depende. Ela não está presa à conquista futura. Ela não está acorrentada ao passado. Ela vive no agora, e no agora sempre há algo a ser celebrado, sempre. Mas para acessar esse estado, você precisa desacelerar, silenciar o ruído, olhar ao redor e para dentro. Os estoicos nos convidavam a observar com atenção o som da chuva, o calor do sol, o cheiro do café, a presença de alguém querido, o simples fato de estar vivo. Tudo isso já é um presente, e tudo isso também pode ser tirado a qualquer momento. A consciência da impermanência é o que dá profundidade à gratidão, porque o que é garantido não é valorizado, mas quando você entende que pode perder, você aprende a valorizar antes da perda. Sêneca dizia: você não é pobre por ter pouco, mas por desejar demais. O problema não é a falta de coisas, o problema é o excesso de expectativas. O estoico é satisfeito não porque se acomodou, mas porque aprendeu a ver. Aprendeu a enxergar riqueza na simplicidade, liberdade na frugalidade, alegria na moderação. Ele não precisa de tudo, ele precisa de pouco. Mas esse pouco, ele aprecia profundamente. Quer começar a cultivar isso? Experimente o diário da gratidão. Simples. 3 coisas, todos os dias. Coisas reais, vivas, concretas. Não precisa ser grandioso. Um momento de silêncio, um gesto gentil, um erro que te ensinou, um dia que passou, uma respiração profunda. O que parece pequeno é, na verdade, o que sustenta a vida. E mais, nos momentos difíceis, continue agradecendo, porque é ali que a gratidão mostra sua força. Agradecer quando tudo vai bem é fácil, mas agradecer quando o chão some, isso é coragem, isso é lucidez, isso é estoicismo em ação. A gratidão, quando cultivada com constância, dissolve o ressentimento, enfraquece a inveja, elimina o medo da escassez, porque quem é grato sabe que já tem tudo o que precisa para ser pleno, e quem é pleno não se deixa arrastar pelas demandas vazias do mundo. Nos próximos capítulos, vamos explorar como esse estado de presença e gratidão se traduz em ação. Como nos comunicamos, como nos relacionamos, como escolhemos viver. Veremos que viver com propósito não é fazer grandes feitos, é viver com intenção, com atenção, com virtude. Mas, por agora, uma pausa. Feche os olhos, respire e pergunte a si mesmo: o que, neste exato momento, já é motivo de gratidão? Seja o que for, reconheça, sinta, honre. Porque talvez, só talvez, tudo o que você tanto busca já esteja aqui. A gratidão, afinal, é o caminho mais direto para a paz.
que você a carregue com você, em cada passo, em cada escolha, em cada respiração. Pois no fim, talvez o maior presente da vida seja saber que, no silêncio do agora, tudo o que você procura já está aqui. Que você tenha sempre olhos para ver e coração para sentir a beleza da vida, exatamente como ela é.